Bora mudar de assunto e falar sobre o pai de Wesley com o filme Queimado. No Grêmio e no Cruzeiro já contei para vocês que Wesley e Corinthians têm tudo acertado. Salário e tempo de contrato para um empréstimo de uma temporada. O Al Nassr concordou com o pagamento de parte dos salários do jogador. Mas o pai do Wesley, seu Vladimir, que tem atuado como representante do jogador, causou problemas para ele no Cruzeiro e no Grêmio. Vamos contar essa história desde o começo. Wesley conseguiu a liberação do Al Nassr para ser emprestado para times brasileiros. E o primeiro contato aconteceu justamente com o Corinthians, que alegou que não tinha capacidade financeira para contratá-lo. A partir daí, o Vladimir se acertou com o Cruzeiro. A operação estava praticamente alinhada, faltava apenas que o atleta chegasse para realizar exames médicos, mas a informação que se tem no meio é de que o pai do atleta foi ao Grêmio com a oferta do Cruzeiro. O Grêmio cobriu a oferta do Cruzeiro e o negócio com o Cruzeiro caiu. Acontece que esse mesmo expediente foi adotado no Grêmio. O tricolor gaúcho se acertou com o pai do Wesley, já dava o negócio como certo quando o pai do Wesley levou as propostas do Cruzeiro e do Grêmio pro Corinthians. O Corinthians acabou se acertando com o Wesley, vai ficar com o jogador por empréstimo de uma temporada, mas não convidem o pai do atacante para um almoço no Rio Grande do Sul, pelo menos na parte tricolor da cidade, muito menos para um jantar lá em Belo Horizonte com a parte azul e branca da cidade de BH. Clima bastante ruim para o seu Vladimir. Ao menos o torcedor do Corinthians deve estar satisfeito com a contratação do atleta, que chega como o primeiro reforço para essa janela. Importante registrar que Wesley só poderá ter condição de jogar se o Corinthians se livrar de um transfer ban, que hoje gira na casa de 8 milhões de reais, referente ao não pagamento da compra de José Martínez, além de multas. São 3 multas por dívidas, por processos perdidos na FIFA, que totalizam mais 2 milhões de reais. Ah, só para completar mais última, o Clóvis Henrique, que era o primeiro empresário do Wesley, também tem direito a 30% dos salários do jogador. E aguardemos cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história termina. O Sandro Santa Cruz, o Fred Zaha, o Corinthians avançou nele, apura pra gente, tamo junto. Sandro Santa Cruz, vamos lá. O Zaha é um jogador da Costa do Marfim que fez durante bastante tempo sucesso com a camisa do Crystal Palace. Já passou pelo Lyon, já passou por outros clubes. Ele pertence a um time turco e está emprestado há uma temporada e meia ao Charlotte FC. A tendência é que ele não fique lá nos Estados Unidos e não volte para a Turquia. Até por isso ele tem sido oferecido para clubes brasileiros. Corinthians, Internacional e Vasco receberam a sugestão dele. O Corinthians hoje não trabalha com a contratação do Zaha, tá? O Corinthians tem o Wesley como um reforço fechado. Falta apenas a questão do transfer ban. Depois eu quero falar sobre o pai do Wesley, que acabou arranjando confusão em clubes brasileiros. Falta a definição em relação ao Arthur. Arthur e Corinthians namoram sobre a possibilidade de um acordo. O Zaha, hoje, se for fechar com algum clube brasileiro, eu acho que ele tem mais chance de virar reforço do Vasco, que busca melhorias no elenco. O Zaha não é um jogador caro, 1.200.000 reais por mês, é grande a chance dele ser emprestado, eu acho que a partir daí pode pintar algum negócio. O Edmar José. Nicola Samir Carvalho falou que o Corinthians recuou em relação ao Arthur. Dá para verificar, até porque o Samir todo dia ele fala uma coisa diferente. Não dá para confiar nele. O Edmar, vamos lá, ó. Ontem vocês devem ter visto e lido sobre a entrevista que o Marcelo Paz deu à TV Bandeirantes. E lá ele deixou bem claro que há intenção, há um namoro, mas que o Arthur precisa entender a condição financeira do Corinthians, os transfer bans, os salários atrasados e esperar pelo pagamento das dívidas que o Corinthians tem para poder inscrevê-lo, tá? É possível que alguém do Corinthians tenha vazado ao Samir Carvalho que a negociação está difícil, como uma forma de mostrar para o Arthur, ó, Arthur, isso que você está pedindo não é viável. A primeira pedida do Arthur foi 100 milhões de reais em 3 anos. Você divide esses 100 milhões de reais por 39 meses, os 3 anos, mais o 13º de cada um dos anos, você chega a 2,5 milhões de reais. Isso o Corinthians já deixou claro que não vai pagar. O Marcelo Paz estava trabalhando com cifras bem inferiores. O salário menor nesse ano, subindo no próximo ano e se mantendo no último ano de contrato. Mas bem distante dos 2,5 milhões. É possível que se alguém vazou isso para o Samir, tenha vazado para que o Arthur seja avisado que, olha, não vamos chegar nesse patamar que você pediu. E eu vou dar uma checada por aqui, se tiver alguma novidade, eu conto para vocês. Vou até mandar uma mensagem para alguém que é muito perto do presidente Osmar Stabile. Quer ver, ó?
Bom, vamos lá. Eu tinha mandado mensagem para uma fonte do Corinthians para perguntar sobre o Arthur. A pessoa estava dizendo que o Stabile, desde que assumiu, já pagou quase 150 milhões de reais em transfer ban. E aí a pessoa estava falando, imagina se o Corinthians tivesse à disposição esse dinheiro para contratar reforço. Daria para pensar e cogitar o Arthur, então. Mas a realidade hoje é bem difícil. Então, a menos que o Arthur se adeque à nova realidade financeira do Corinthians, não vai haver a possibilidade de contratar. E aí o que essa pessoa estava dizendo é o seguinte, como é que a gente vai trazer alguém para ganhar 2 milhões de reais por mês, devendo direito de imagem, devendo salário, devendo premiação, com dificuldade de pagar ajuda de custo de menino da base, tá? Esse número de 150, e depois até vou fazer a conta direitinho para ver se é isso mesmo, mas ó, só logo de cara são 40 milhões do Félix Torres, são 40 milhões do Rodrigo Garro, tem mais 40 milhões do Matias Rojas, são 120. Se tiver mais alguns picadinhos, é possível que tenha chegado nisso mesmo, né? Enfim, deixa eu mandar uma mensagem, vou ligar para o Stabile, ver se com o Stabile, não sei se o presidente atende, às vezes não, enfim. Só para explicar o contexto. Bom, enfim, não vou dar muitos detalhes, senão. Mas acabei de falar com o presidente Osmar Stabile, tá? O presidente está bem pessimista em relação à contratação do Arthur, porque, apesar do Marcelo Paz ter falado disso, de o Fernando Diniz ser um defensor da ideia, o Corinthians alega que não pode contratar o Arthur sem ter pago suas contas. Ele disse que tem um mês de direitos de imagem atrasados, tá? No dia 20 agora vence o segundo mês, mas que o Corinthians não vai deixar completar 2 meses. Então o Corinthians deve pagar nos próximos dias os direitos de imagem do mês atrasado, e aí vai ter de novo um mês de imagem atrasado, porque no dia 20 vence mais um mês de direito de imagem. Perguntei sobre o Wesley, ele falou que só vai falar sobre o Wesley depois que conseguir resolver o transfer ban. Então, qual é a ordem de prioridades no Corinthians? Resolução dos direitos de imagem atrasados, beleza? Resolveu, não está devendo mais nada para ninguém no Corinthians? Beleza. Vai se buscar dinheiro, 8 milhões de reais com o Philadelphia Union, pelo José Martinez, e mais 2 milhões de reais por multas de derrotas na justiça lá na FIFA que o Corinthians teve. Então, paga-se as contas com os jogadores, zerou as pendências, vai buscar a grana para o transfer ban. A partir daí, o Corinthians vai começar a trabalhar pelos reforços. Tem um acordo fechado com o Wesley, o presidente não quis confirmar, até para não criar essa situação ruim, mas essa informação do Wesley eu tenho, de que está fechado. E em relação ao Arthur, a negociação está distante, tá, pessoal? Sendo bem sincero, depois de ouvir o presidente, estou para dizer para vocês que não dá para estar otimista em relação ao Arthur, não, a menos que ele aceite baixar bastante a sua pedida. Perguntei também sobre Memphis Depay. E aí o presidente disse que o Corinthians fez uma primeira proposta, não recebeu a contraproposta de maneira oficial, mas já chegou aos ouvidos do Corinthians a contrata que o Memphis fez. Definitiva, mas sabe quando, estamos trabalhando por esses números aqui. Enfim, não dá para dizer que o Corinthians tem uma definição sobre o que vai acontecer com o Memphis, as tratativas estão acontecendo, tá? Também perguntei sobre name rights, e as conversas com a Caixa seguem, tá? Mas ainda não tem nenhum avanço, tá? Então, name rights também é outro assunto que está sendo tratado lá internamente. Beleza? Combinado? Bom. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar pela notícia do GE, né? A Justiça aceitou aí a denúncia e tornou réus, né, ex-seguranças e ex-dirigentes do Corinthians, tá? O ex-motorista é o João Odair de Souza, o Caveira, tá? Que se torna réu, né? Foi denunciado aí pelo Ministério Público e se tornou réu pelo crime de apropriação indébita por fatos ocorridos na gestão de Duírio Monteiro Alves, tá? O ex-dirigentes financeiros, né, o Matias Ávila e o Wesley Mello, além do ex-gerente financeiro, o Roberto Gavioli, também são réus pelo crime de omissão relevante por não terem fiscalizado ou impedido o desvio de 3,4 milhões dos cofres do Corinthians. Atualmente, o valor corrigido está em 7,3 milhões, tá? Então, eles são réus, como medida cautelar, não vão poder frequentar o Parque São Jorge, tá? Vão ter os seus passaportes apreendidos, os bens bloqueados, situação fica triste aí para eles, hein, meu amigo? E na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público pede o ressarcimento de 6 milhões por Matias Ávila e de 250 mil por Wesley Mello aos cofres do Corinthians. Enfim, vamos aguardar, né? Porque, né, são réus, né? Então não posso falar muita coisa, as pessoas falam, sabe, arrepia aí. Meu amigo, Wesley Mello passava aquela postura, né? Enfim, agora tem que responder aí, velho, tá?
Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Foi oferecido ao Corinthians o atacante Zaha, que é da Costa do Marfim, né? O Wilfried Zaha é um atacante marfinense de 33 anos, atua principalmente no lado esquerdo do ataque, na ponta esquerda, revelado pelo Crystal Palace, hein? Construiu boa parte da sua carreira na Premier League e também passou pelo Manchester United, Galatasaray, Lyon e estava, né, no Charlotte FC dos Estados Unidos, né, jogando a Major League Soccer, tá? Ele é muito conhecido pela velocidade, né, pelo 1 contra 1, pelo drible, pela força, e o Zaha está livre, né, no mercado após deixar o Charlotte. E na passagem recente, tá, pelo clube americano, ele disputou só 13 jogos, tá melhor que o Arthur. Marcou 3 gols e deu 4 assistências. Caramba, aí, ó. E esse aqui foi recusado, tá? Esse aqui foi recusado, né, segundo a rádio Itatiaia, o Corinthians já recusou, apesar da oferta, né, um jogador de 33 anos, não faz parte dos planos da diretoria alvinegra, tá livre no mercado, ele não faz parte dos planos. Enfim, não sei se é bom ou se não é, mas tem que ver se o empresário é legal, é gente boa, é o que eu gosto, é o que eu converso. É assim no Corinthians. Deixa o like, comente aqui embaixo. O Wesley está apalavrado com o Corinthians. Eu já trouxe para vocês que o negócio está bem adiantado, praticamente, né, é quase fechado, porque eu trouxe com exclusividade no domingo, né? O cara chegou lá pro Cruzeiro e falou: "É o seguinte, eu vou esperar o Corinthians lá com o negócio do transfer ban. Se der errado lá, eu volto a falar com vocês." Aí o Cruzeiro freou na hora, né? Então, Wesley, jogador aí de 21 anos, atleta, está praticamente fechado com o Corinthians, já deu a palavra, já está apalavrado que vai jogar no Coringão. Contrato de 1 ano, fica só a questão do salário dele, tá? Me falaram que o Corinthians fez uma proposta, né? Tem a informação que eu trouxe ontem dos 80%, que na verdade, lembra que eu falei para vocês que eu estava achando estranha a informação, e fui sincero e humilde para dizer isso, ó, tô passando o que estão falando no Parque São Jorge, mas isso está muito mal explicado ainda. Então o salário nós vamos aguardar, porque hoje já me falaram no Parque São Jorge que foi a oferta que o Corinthians fez, mas que no máximo, o clube, né, lá da Arábia Saudita, né, o Al Nassr vai pagar 50% só do salário, tá? Isso já me falaram hoje. Fala, Samir, eu vi que você tá achando estranho, porque eu dou no meio dos caras, os caras falarem, né? Alguém assistiu meu vídeo, falou: "Eu vi lá você cobrando e tal, talvez está sendo superfaturado, né? O jogador tá, né, esse preço que estão falando aí", enfim. O que me falaram é que 80% era a vontade do Corinthians, mas que dificilmente o Al Nassr, o clube da Arábia Saudita, vai pagar os 80%. Vamos aguardar em relação ao salário. O que eu quero passar de novo para vocês está apalavrado, está acertado, e o salário é um mistério. E falaram para o Wesley esperar o Corinthians pagar o transfer ban. O Corinthians promete que quando abrir a janela, o transfer ban vai estar resolvido. A janela abre segunda-feira. Isso foi avisado para o Wesley, tá? Eu perguntei se por acaso não resolver até segunda, quando abrir a janela. Ele vai esperar? Os caras falaram: "Ele vai esperar." Ele falou que ia voltar para casa e vai esperar. Então, meu amigo Wesley, esse aí só não cravo, porque futebol é uma loucura hoje em dia. Eu não vou pôr o meu nome em risco, né? Já que foram tantas bombas, a credibilidade aqui é grande, a audiência é grande por causa disso, né? Eu não fico cravando, descravando, não, tá contratado, eu não vou, não renova mais, eu não faço isso, tá? O Wesley apalavrado, tudo acordado com o Corinthians agora, e vai esperar o transfer ban, mas vamos esperar até quando, né? O Corinthians pagou o transfer ban, o Wesley é do timão. Deixa o like e vamos falar de Arthur. Bom, Marcelo Paes conversou, né? Toda a cúpula do CT conversou, negociou, Fernandinho ligou, falaram valores, gostaram dos valores, como eu tinha dito, o pessoal do CT, tal. Ô Arthur, tá tudo, tá encaminhando, tá indo bem, né? Enfim, só para lembrar vocês, tá, que o Arthur aqui, eu tô acompanhando passo a passo, tá? Nunca foi cravado aqui, senão, enfim, sempre alguém inventa uma história, né? Pelo contrário, né? Ontem eu bati forte na questão do salário do Arthur. E hoje me chega, enfim, aquilo que eu prometi para vocês, os valores do Arthur. Ah, meu amigo. Eu prometi que eu ia trazer os valores, pelo menos do Arthur já está resolvido agora a questão dos valores, só falta agora a gente apurar o valor do Wesley para vocês, mas do Arthur eu vou passar agora com exclusividade. O valor, e o Corinthians rejeitou o que ele pediu. E quem rejeitou é lá do Parque São Jorge. Vou te contar agora. Arthur pediu 3 milhões para jogar no Corinthians, começou pedindo 3 milhões de reais para jogar no Corinthians. Esse é o valor, né? O valor que ele baixou para jogar no Coringão. Me falaram que se chegar a 2,5 o Corinthians não aceita, se chegar a 2 milhões o Corinthians não aceita, tá? Esse Arthur pensa que é quem, velho? E quem vetou é lá do Parque São Jorge, beleza? E o pessoal lá também já tá cansado do Marcelo Paes negociando, indo pra mídia falar que tá negociando, que é um jogador que o Diniz gosta, iludindo a torcida, que acho que vai fechar, porque a torcida acha que vai fechar o Arthur. Quando chegam os valores lá no Parque São Jorge é vetado.
Corinthians não tem grana para pagar 3, 2 ou 3 milhões, 2 milhões e meio, 2 no Arthur, tá? Por esse valor não vem. Eu quase já dou, até conversei com um amigo meu em off agora, eu já quase estava dando vetado, esquece, acabou. Eu só tô sendo prudente, mas deu vontade. Por quê? Porque vai que o Arthur não arruma clube nenhum e fala assim, tá bom, 1,5 milhão aí vai, né? Enfim, 1,6 milhão, não sei o que pode acontecer daqui para frente. Mas acho bem difícil o Arthur jogar no Corinthians, pelo que a pessoa foi enfática comigo. Falou, Samir, 3 milhões, não. 2 milhões e meio, também não, nem 2, tá? E ele pediu 3. O desconto dele baixou para 3. Dá um tempo, Arthur. Deixa o like aqui, a informação é rápida. Deixa o like, né, se inscreva no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.